História e historiadores. A procura do saber sobre as vivências humanas. A compreensão das relações entre passado e presente é uma questão intrigante. É também uma das preocupações centrais da história. Disciplina que se dedica ao estudo das vivências humanas em épocas e lugares distintos. Ela investiga o que mulheres e homens de diferentes sociedades fizeram, pensaram e sentiram no decorrer de suas vidas. Sentidos da palavra história. Exploremos um pouco os sentidos da palavra história, uma vez que ela é polissêmica, isto é, possui diversos significados. Vejamos alguns. Ficção. Os livros de aventuras, as novelas de televisão ou os filmes de cinema contam histórias, muitas vezes inventadas para despertar nossa atenção sobre determinado assunto, fazer-nos refletir ou simplesmente para nosso entretenimento. Essas histórias, criadas pela imaginação humana, com seus lugares e personagens, são chamados também de ficção. Muitas vezes, as obras de ficção são inspiradas no conhecimento de épocas passadas, como acontece em filmes e romances históricos ou em novelas de época. Processo vivido. As lutas e os sonhos, as alegrias e as tristezas de uma pessoa ou de um grupo social fazem parte de sua história, de suas vivências. Assim, o conjunto dos acontecimentos e das experiências que ocorrem no dia a dia, tanto de uma pessoa quanto de um grupo, pode ser chamada de história vivida. Essa história integra a memória, recordações das pessoas que a viveram. Área de conhecimento. A produção de conhecimento que procura entender como os seres humanos viveram e se organizaram desde o passado mais remoto até os dias atuais constitui uma área de investigação ou disciplina denominada história. Nesse sentido, história constitui um saber preocupado em desvendar e compreender as condições históricas das vivências humanas, ou seja, em tratar essas vivências como expressão da época em que elas ocorreram. Esses três sentidos da palavra história estão relacionados às histórias vividas pelas pessoas e a ficção não estão excluídas da história como área de conhecimento. As pessoas interessadas em pesquisar ou escrever sobre história ou ainda em ensiná-la escolhem assuntos que podem incluir tanto a ficção quanto as histórias de uma vida. Assim, uma pesquisa histórica sobre cultura em determinada época pode utilizar-se de obras de ficção, literatura, por exemplo, para analisar como eram representados ou imaginados os lugares, as relações entre pessoas e grupos, os costumes. Já um estudo sobre memória envolve as recordações de experiências vividas por pessoas que são coletadas pelo historiador por meio de depoimentos. Fontes históricas. Os historiadores trabalham, portanto, com variadas fontes em suas pesquisas. A partir delas, buscam obter informações ou indícios sobre ideais e realizações humanas no decorrer do tempo. As fontes históricas podem ser classificadas de várias maneiras: recentes ou antigas, privadas ou públicas. Outro critério bastante utilizado consiste em classificar essas fontes em fontes escritas, registros em forma de inscrições, cartas, letras de canções, livros, jornais, revistas e documentos públicos ou particulares, entre outros. Fontes não escritas, que são registros da atividade humana como vestimentos, armas, utensílios, pinturas, esculturas, construções, músicas, filmes e fotografias. Outro exemplo de fonte histórica não escrita é, como já mencionamos, o depoimento de pessoas sobre aspectos da vida social e individual. Esses depoimentos, que podem ser colhidos a partir de entrevistas gravadas pelo próprio historiador, servem
para registrar a memória e ampliar a compreensão de um passado recente ou da história que está se construindo no presente. É o que se chama de fonte oral. Durante muito tempo, os historiadores utilizavam principalmente as fontes escritas para fundamentar as pesquisas históricas. Atualmente, devido ao desenvolvimento de novas tecnologias como televisão, rádio, cinema, DVD e computador, os historiadores estão cada vez mais consultando e interpretando uma grande variedade de fontes não escritas, como imagens e sons.